Amém. Senhor, eu quero louvar o Senhor pela vida da Soninha, te agradecer pelo cuidado do Senhor com a vida dela, Senhor, pela sua saúde, pela sua casa, pela sua família. Pedir ao Senhor nessa hora que fale conosco através da vida dela, que o teu Espírito Santo, ó Deus, use a tua filha nessa hora como um instrumento poderoso do Senhor nas tuas mãos, para despertar a tua igreja, para falar à tua igreja, ó Deus, e que em nome de Jesus nós possamos estar atentos à mensagem do Senhor, para que em tudo nós possamos glorificar a Ti, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. A palavra de hoje, nesta manhã, é uma palavra de exortação. E o significado da palavra exortação, biblicamente, é encorajamento. É o chamamento a que vocês se encorajem, a que vocês se animem na presença do Senhor. A palavra de hoje é de exortação. E desde quando o pastor falou que eu estaria aqui hoje, eu não consegui sair de Jeremias 29. Não consegui. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Jeremias 29. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 ao 14, e depois eu fiquei a semana toda meditando nessa palavra, então é um compartilhamento daquilo que eu meditei nessa palavra a semana toda, tá? Então, nós vamos ler do 1 ao 14, depois nós vamos meditar naquilo que o Senhor quer nos encorajar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Eu vou ler na linguagem de hoje, irmãos. Eu vou ler na linguagem de hoje, que ela é bem interessante, só um pouquinho. Jeremias 29. Versículo 12. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elassa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os enviei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome, eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança.
Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Amém? Senhor, essa é a sua palavra e é uma palavra de encorajamento, Senhor. Que cada um de nós possa meditar nesses versículos aqui de 1 a 14, Senhor, e se identificar. Porque existe princípios, existe aqui, Senhor, uma revelação da Tua parte para as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou dar só uma pincelada no que estava acontecendo nesse episódio. O povo já havia sido levado prisioneiro para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Foram exilados, levados como prisioneiros, o povo de Deus. Passado um tempo, como diz a palavra aqui, depois que tinha saído um monte de gente lá de Jerusalém, né? Tinha saído o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, muita gente já tinha saído de Jerusalém. Jeremias ficou sabendo que havia profetas lá na Babilônia dizendo para o povo o seguinte: olha, vocês não vão, tá ruim aqui, pastor, vocês não vão ficar nesse sofrimento muito tempo, vocês vão sair disso aqui rapidinho. Soube que isso estava acontecendo, ele enviou uma carta. E foi pela mão de um terceiro aqui, de Elasa. Ele levou essa carta. E levou para quem? Levou para os sacerdotes, para os que estavam, os anciãos do cativeiro, os profetas e todo o povo. Então, o que acontece? Deus, primeiro, ele traz aqui um direcionamento dizendo o seguinte: vocês estão aí, não é porque o rei Nabucodonosor quis. Vocês estão aí porque eu deixei Nabucodonosor levar vocês. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é que Deus permitiu. O povo foi levado porque Deus assim o quis. Então existe um controle de Deus naquela situação. Só que o povo estava lá sofrendo bastante. E aí começou a se levantar profetas dizendo assim: olha, não é bem assim. Só que Deus já tinha falado para Jeremias que eram 70 anos que eles iam ficar lá. São 7 décadas. Então, Jeremias 25:9. Se alguém puder ler para mim, por gentileza, para eu não ficar manuseando muito, 25:9. Por gentileza. Reunirei todos os exércitos do norte sob o comando de meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra esta terra e seus habitantes, e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente, os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Então aqui, Deus trata Nabucodonosor como um servo dele para cumprir um propósito dele. O fato é, Deus ia tirar o povo da terra deles e mandar para uma terra estranha. Isso era fato. E Deus, 3 vezes, Deus chamou Nabucodonosor de servo dele para cumprir essa vontade de Deus, né? Esse direcionamento de Deus para o seu povo. Então assim, não foi algo inesperado, né? Não foi algo inesperado, Nabucodonosor não agiu por conta própria, mas foi o próprio Deus que estava por trás de tudo isso.
Então, Deus chamou Nabucodonosor de servo para o cumprimento desse propósito, tá? O 27:6 diz o seguinte, eu vou ler, 27:6. Agora eu os entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhes dei os animais do campo para que os sirvam. O 43:10 diz o seguinte, 43:10. E disse-lhes assim o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que encaixei. E ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas. Então, irmãos, o que é interessante a gente perceber aqui? O povo estava lá sofrendo, se lamentando, mas não havia questionamento. Deus estava por trás de tudo isso e eles tinham um processo para passar. Um processo para passar. E aí Deus havia falado que eram 70 anos e havia profetas lá dizendo que não, que esse sofrimento havia de cessar rapidamente, tá? Então o que acontece? Deixa eu me seguir aqui pelo meu esbocinho, tá? Deus falou o seguinte, nessa carta, mandou dizer o seguinte: olha, edifiquem casas, habitem nelas, plantem jardins e comam o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai mulheres para vossos filhos e vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas. Assim multiplicai-os ali e não vos diminuais. Claro que Deus está aqui querendo preservar o seu povo, para que o povo não fosse destruído. Deus tinha o interesse de preservação. E Deus está encorajando esse povo a manter uma vida normal. Vocês estão sofrendo, se lamentando? Edifiquem casas. Se casem, tenham filhos, dê suas filhas para se casarem, plantem e comam. Se acomodem, se adaptem. Vivam. É isso que Deus está falando para o povo de Israel. Ainda que vocês estejam numa terra estranha, numa situação que vocês não queriam estar, nesse contexto buscaram, né? Porque eles foram enviados prisioneiros para a Babilônia por desobediência, né? Por desobediência. Só que Deus está encorajando, Deus não está, irmãos, massacrando. Deus está exortando aqui o povo. É possível, vocês estão numa terra estranha, estão sofrendo, mas vivam, se acomodem à situação e vivam. Vida que segue. Vamos ler Salmo 137, 3 e 4 para ver o que estava acontecendo nessa época. Quem achou, por favor, pode ler. Salmo 137, 3 e 4. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Pode ler de novo, Pedro, mais alto, para todo mundo ouvir? Por gentileza. Os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Olha, a gente está aqui cativo, estão pedindo para a gente cantar canções. Aquele que nos atormenta aqui, somos prisioneiros, pede para a gente se alegrar, dizendo: olha, canta aí para a gente um cântico de Sião. Eu estou sofrendo, eu estou numa terra estranha. É isso que estava acontecendo naquela época. Não dá. Não dá, não tenho força, não consigo. Na época do profeta Jeremias, o povo já estava muito diminuído. Se alguém quiser ver depois, tá? Isso foi só uma observação, tá? Que está em Jeremias 52, 28. Disse que o povo que era uma multidão já estava muito diminuído na época de Jeremias. O povo estava se perdendo. No versículo 7 diz assim:
Procurai a paz da cidade para a qual vocês foram levados prisioneiros. É para procurar a paz. Orem por ela ao Senhor, para que na sua paz vocês tenham paz. Aí depois diz assim, olha, não vos enganem esses profetas aí, não enganem vocês, que estão no meio de vocês, adivinhadores, não deem ouvidos aos seus sonhos, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não enviei ninguém que está falando que vocês vão ficar menos que 70 anos nessa situação. Aqui, irmãos, tem um princípio que eu acho que é de aplicação para a sua vida, para a minha vida. Se você entender isso aqui e meditar, você vai ver que você vai subir um degrau. Sabe aqueles departamentos primários da vida da gente? Parece que a gente não sai do lugar em determinadas coisas. Se você aplicar isso, você vai ver que você vai subir um degrau do departamento primário que todos nós temos na vida da gente. Todos nós temos. Diz assim, na sua paz vós terei paz. Na sua paz, na paz lá do local que eles têm, eles teriam paz. Deus falou para orar, para procurar essa paz. Era para procurar essa paz lá, era para procurar. Procurem a paz, porque por ela vocês vão viver em paz. Irmãos, o Senhor nos ensina que durante os períodos de provação na vida dos seus servos, devemos entender que o que está ocorrendo não é por acaso. Existe um plano em andamento. Existe um plano em andamento. Nós somos provados, passamos situações difíceis, mas o que a gente não pode perder de vista é o seguinte: Deus é soberano. Ele está no controle da situação, existe um plano em andamento. Talvez o plano não nos foi revelado. E aí a gente fica perdido, porque a gente não entende qual que é o plano, qual que é o processo. O processo, a gente está nele e não quer aceitar, né? A gente não sabe o plano. Nesse caso aqui, eles sabiam que era 70 anos. É porque eles queriam escapar daquela situação. Eles sabiam, porque Jeremias já havia profetizado lá atrás que eles deveriam se enquadrar, obedecer ao Senhor, senão tudo isso aconteceria, a gente leu aqui. Estavam lá porque não obedeceram. Então eles queriam sair daquela situação e não queriam se enquadrar num processo de 70 anos. Dentro do plano que a gente às vezes não conhece, a não ser que Deus te revele, porque Deus pode revelar, o Senhor diz assim, já não vos chamamos de servos, mas de amigos. Por quê? Porque o servo sabe o que o seu Senhor faz? O servo sabe? Um servo sabe o que o Senhor faz? Não sabe, mas o amigo sabe? O amigo sabe. E o Senhor falou assim, não estou chamando vocês nem mais de servos, mas de amigos. Então a possibilidade de Deus revelar o plano é grande, porque nós somos amigos. Paulo diz o seguinte em Filipenses 4, 11 e 12. Quem achou, por favor, pode ler bem alto, para todo mundo ouvir. Ouvir e aplicar no coração, né? Porque essa é uma palavra tão maravilhosa de exortação que quem estiver entendendo, depois ler em casa, vai subir um degrau na vida cristã, se levar em consideração o que diz a palavra do Senhor. Filipenses 4, 11 e 12. Isso é princípio. Isso é princípio. Paulo já falou, olha, eu me acostumei a viver, a me acomodar em qualquer situação. Então, se a gente pegar a situação lá do povo preso lá naquela terra e pegar o que Paulo está dizendo aqui, o princípio é o mesmo, irmão. Não importa a situação, né? Não importa a situação. Se você está num processo, existe um plano em andamento. Posso conhecer, posso não conhecer o plano. Mas o princípio precisa ser aplicado. Qual que é? Me adaptar.
Eu vou me adaptar, eu vou edificar casa, né? Eu vou plantar, como Jeremias, através dessa carta, em nome do Senhor, enviou. Olha, vivam, façam o que tem que ser feito. Se estabeleçam aí, né? Vivam uma vida normal, se adaptem. O Senhor já tinha revelado que o exílio ia ser 70 anos. Fato, tá, irmãos? No versículo 10, o Senhor diz assim: certamente que passados os 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer para o lugar de onde eu vos tirei. Dá para ficar discutindo com Deus? Se Deus tem um plano? Dá ou não dá, irmãos? Vai ficar discutindo com Deus? Chorando. Porque tem as lamentações, tem um livro de lamentações, né? Que é tudo que o povo lamentou. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, que se for para você, guarda no seu coração, se não for, não receba. Talvez a nossa vida precisa ter esse despertamento, tá? Essa palavra de exortação, para entender o seguinte: a sua vida nunca vai ser igual do outro, né? Não fica olhando a vida do irmão e querendo que as coisas que aconteceram lá vão acontecer com você, porque a experiência não é normativa para ninguém. Existe um processo na vida de cada um. E a gente precisa se despertar. E existe um processo porque existe um plano. Existe um processo para mim diferente de vocês, porque existe um plano diferente na minha vida, que é diferente da vida dos irmãos. Amém? O Senhor diz assim no versículo 11, esse aqui é o foco principal. Esse aqui é o que eu queria deixar para os irmãos, tá? Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Se você conhece ou não um plano, é detalhe. Mas quem sabe dos planos é Deus. Ele está chamando para ele a responsabilidade. Eu é que sei os planos que eu tenho. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então assim, a gente pode não saber com detalhes o plano, mas no geral, sabe o que é? Paz, segurança e futuro. Paz, segurança e futuro. Esse é o plano de Deus. Talvez a gente não esteja desfrutando por não se acomodar e não entender a situação, não entender o processo. Quando a gente não entende o processo, a gente não entende, quer saber o plano todo, não sabe o plano todo. Não, no geral, é isso mesmo, é paz, segurança e futuro, só que a gente não quer aceitar, porque está difícil, é complicada a situação, e às vezes é mesmo a situação que nós vivemos, né? Mas a do povo da Babilônia não era fácil, porque ia ficar 7 décadas lá prisioneiro, então não era nada fácil para eles também. Eu estava estudando sobre esse capítulo essa semana, e eu estava vendo que alguns estudiosos dizem que a palavra prosperar, ela não se encontra na versão original, mas que a palavra expressa bem a ideia do verso. Quando o Senhor diz assim, eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro, né, uma esperança. Essa palavra prosperar seria a mais adequada, tá? No hebraico, na língua hebraica, se lê literalmente assim, plano para bem-estar e não para mal dar a vocês. Ficou meio, mas é a tradução do hebraico. Vou ler literalmente como ficaria a tradução. Plano para bem-estar e não para mal dar a vocês. Na Septuaginta, que é a Bíblia no grego que foi usada no tempo de Jesus, diz assim, para dar a vocês estas coisas. É claro que a gente tem que considerar o contexto, né, dessa passagem, mas não podemos fugir que é uma palavra de encorajamento ao povo de Israel preso na Babilônia. É uma palavra de encorajamento, porque eles iam ficar lá mais 7 décadas. Ao contrário do que profetizavam lá, profetas não enviados pelo Senhor, não tinha saída, era 70 anos, 7 décadas. O espírito dessa passagem, ela se aplica a nós, apesar do contexto.
Porque a gente vive nessa terra de aflição, não é? Então esse princípio ele pode ser aplicado. A gente vive num ambiente hostil, nós somos peregrinos, somos estrangeiros e estamos o quê? Aguardando o quê que nós estamos aguardando? Sermos levados para onde? Para o céu. Hebreus 11, quem achou, por favor, lê Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que morreram na fé, teve a promessa, só viu a promessa, não viu o cumprimento, mas se alegrava porque sabia que era estrangeiro e peregrino dessa terra, tá? Nós também somos. Nós estamos aqui de passagem, né? E esse plano de Deus para as nossas vidas, ela está descrita em Mateus 6,33, e aí existe uma condicional, né? Não é uma condição, é um estilo de vida, né? Um estilo de vida. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Marcos 10, 29 diz o seguinte: Marcos 10, 29 e 30 diz o seguinte: tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente e no centro de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Existe um plano, irmãos, existe um plano. Deus falou assim: olha, aqueles que me seguem, ao cumprir aquilo que eu peço, né, receberão as coisas que desejam, segundo a vontade do Senhor. Receberão. Né? Vai receber. A palavra receber vem após o quê? Uma decisão, né? Uma conduta, um perfil. O Senhor disse que vai receber. Isso é promessa, irmãos. Isso é promessa. No versículo 13, o Senhor falou assim: olha, então vocês me invocarão, vão orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha, irmãos, apesar de tudo que o povo fez ali de Israel, se rebelou, não ouviu o profeta Jeremias, desobedeceu, foi levado prisioneiro, o Senhor está dizendo assim: olha, se vocês me invocar, vocês orarem a mim de todo o coração, vocês vão me achar. Vocês vão me achar, apesar de tudo, vão me achar. Deus não contempla um relacionamento superficial, né? Quando a gente busca superficialmente, Deus não contempla. Isso também é bíblico. A gente precisa aprender o caminho da busca e da encontra. E é engraçado porque se a gente parar para pensar, a gente busca... A gente busca o Senhor de todo o coração, uma tendência, no momento difícil, né? Isso aí é um clichê já. Mas é verdade. No momento difícil apertou, parece que o céu se abre, a gente vai, a gente busca e parece que a gente encontra. Mas quando está tudo bem, essa busca já é mais difícil mesmo. Deuteronômio 4, 29 diz assim: mas se de lá buscardes o Senhor teu Deus, o acharás, quando buscardes de todo o coração, de toda a sua alma. Irmãos, é preciso todo o coração e toda a alma.
E aí o Senhor diz assim: vocês vão me invocar e eu vou ouvir. Deus se coloca na condição de ouvir ou não. Ele que vai decidir. Vou ouvir. Vai ouvir quando for de coração. Vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Quando vocês vierem a mim de todo o coração, vão me achar. 1 João 2,15. Eu já estou encerrando, viu, irmãos? Não vou me prolongar naquilo que Deus colocou para eu estar compartilhando com os irmãos. 1 João 2,15, vou ler a linguagem de hoje. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Então o que acontece? Esse relacionamento superficial é aquele assim: tá tudo ruim, eu corro para o Senhor, né? Quando tá tudo bem, eu começo a absorver o mundo. Começo a absorver o mundo, porque eu preciso ocupar, né, o meu tempo. Então isso é relacionamento superficial. O que o Senhor está dizendo? Olha, eu vos encorajo a me buscar de todo o coração. Mas depois que vocês me buscar de todo o coração, permaneçam. Não fiquem nesse relacionamento superficial. Não amem o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque quando a gente faz assim, o amor de Deus não está em nós. Esse tipo de relacionamento, irmãos, não impressiona a Deus. Não impressiona. Porque é uma pessoa que tem mente e coração dividido. Tiago 4,8. Tiago 4,8. Olha o que diz: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Esse versículo, eu vi duas coisas nesse versículo que eu estava meditando. Chegar perto de Deus. Às vezes a gente quer chegar a Deus, mas nem tão perto, né? Aí eu vou ficar aqui. Porque a gente sabe que se chegar perto mesmo, o negócio fica ruim para o nosso lado, no bom sentido, né? Porque chegar perto de Deus implica em muitas coisas, irmãos. Deus revelar muitas coisas, Deus nos exortar, Deus falar aquilo que Ele tem para nossas vidas. E isso só acontece para quem está perto. Precisa estar perto para entender. Talvez nós não saibamos o plano nem um pouquinho porque a gente não chega perto. A gente está muito longe, não sabe o plano, se esperneia todo porque está doendo. Por quê? Porque não chega perto. Para chegar perto do Senhor. E Ele fala assim: limpem o coração hipócrita. Deus não está aqui bravo, né, querendo martelar você, não. Hipocrisia é quando a gente fala algo que não crê. Você está falando algo, mas nem você crê naquilo que você está falando. Então Deus está falando assim: ó, deixa a hipocrisia de falar as coisas sendo que você não está acreditando no que você está falando. Né? Então, limpem o coração, hipócrita. Deixa o coração, deixa Deus trabalhar no coração para o quê? Para que a hipocrisia saia e a gente acredite de verdade naquilo que a gente fala, para que a gente viva plenamente a palavra do Senhor. Eu vou terminar, é o penúltimo ponto, irmãos. Eu estava lendo que a expressão de todo o coração, ela ecoa da Torá que foi entregue a Moisés, né? Em Deuteronômio 6, 4, 7. Eu vou ler. Deuteronômio 6, 4 a 7. Quando Deus entregou a lei a Moisés, veio essa palavra de todo o coração, tá? Lá no hebraico. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus de todo o coração, de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força.
Guarde sempre no coração as leis que estou dando para vocês hoje. Não deixe de ensinar aos seus filhos. Repito essas leis em casa e fora da casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E em Mateus 22, 37, Jesus também usou a mesma expressão de todo o coração. Olha só como fica a tradução no grego, tá? Mateus 22... Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a sua mente. Significado de todo o coração lá no hebraico e aqui. Na Septuaginta, né, que era da época de Jesus. Então, irmãos, é coração contrito, entregue. Quando a gente lê lá no hebraico, diz assim, olha, amarás o Senhor teu Deus com amor, com caridade, com coração. Quando é aqui no hebraico, na Septuaginta, é alma, vida, mente e individualidade. Esse é o significado de todo o coração. Jesus falou assim, olha, ame de toda a alma, de toda a sua vida, de mente e de individualidade. Isso é amar Deus de todo o coração. Esse é um relacionamento não superficial. Versículo 14, o Senhor diz assim, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregarei vocês de todas as nações para onde vocês forem espalhados, né? Vou trazer vocês todos de volta ao lugar da onde eu vos transportei. Deus está revelando algo fantástico para aqueles que o buscam. A frase é, serei achado de vós. Eu serei achado de vós. E essa é a tradução da maioria das interpretações. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Na Septuaginta. Eu me deixarei. Deus vai se deixar chegar perto de vocês. Então a gente tem um desejo de chegar perto. Quando Deus vê que não é superficial, é de todo o coração, o que Deus faz? Ele se deixa ser achado. Não é a gente que acha o Senhor. A gente achei o Senhor, o Senhor. Não. Deus se deixa ser achado no meio de vocês. Ele diz, olha, eu estou aqui. É Deus que se apresenta. É Deus que se revela. Para aquele que quer, deseja chegar perto e ficar, independente da situação, irmãos, não voltar para o mundo, não amar o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que faz assim, o amor de Deus não está nele. Irmãos, eu quero falar a vocês e talvez aqueles que nos assistam, né, pela internet. Quem conhece o processo é você. Talvez você não tenha aceitado. Eu não conheço. Conheço o meu. O plano, quando a gente busca, às vezes dá para dar uma entendida, né? O que está acontecendo. Às vezes Deus não revela tudo. E isso vai acontecer, a qualidade da amizade que você tem com Deus. Isso aqui é princípio bíblico, irmãos. Deus se revela àquele que é amigo. Então, o que eu quero deixar para os irmãos aqui? Entenda o processo, aceite o processo. Aceite o processo. Se Deus falou que vai passar o processo, aceite. Se acomode a Ele. E chegue perto de Deus. Pode ser que Deus te revele o plano. Às vezes até por completo. Às vezes até por completo naquela situação, né? Eu quero chegar nisso com você. Talvez Deus não revele. E aí a gente precisa amar o Senhor também de todo o coração, confiando. Por quê? Porque no final, eu bem sei os planos que eu tenho para cada um de vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma segurança. Então, na melhor das hipóteses, fica com essa palavra. Qual que é o plano? Eu não sei, mas eu sei o principal. O plano é paz. Independente da situação.
depende de mim. Segurança. Se você aceitar e ficar firme no Senhor, você estará seguro. E um futuro. Não é nada, eu sei isso. Deus tem para mim um plano. E esse plano não é de mal, mas é para me dar paz, um futuro e esperança. Amém? Vamos ficar em pé? Eu gostaria de fazer uma oração direcionada, porque quando a gente lê uma palavra assim, de encorajamento, de que Deus está nos chamando para uma situação em que Ele próprio está nos chamando para isso, né? Eu falo, puxa, Senhor, o processo, eu entendo que é assim, a situação é essa, e a gente se entrega, né? E conversa com o Senhor. Então eu gostaria que você, nessa palavra, nesta manhã, pudesse estar orando, né? Se comprometendo, lendo Jeremias. Lê em casa, irmãos. Depois, a gente comentou um pouquinho aqui. Lê porque você vai lembrar do que a gente falou aqui nessa manhã. E medite nela. E saia dessa situação de embaraço, de sofrimento demasiado, como se lamentando, né? Enfrente a situação, irmãos. Deus está dizendo assim, não fui eu que vos chamei, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi, né? E vos nomeei para que vocês possam ir e dar frutos e abundância. Então, se você não parar de pensar que a capacidade vem de você, que é você que faz, que é você, então você não vai conseguir, porque é difícil. O vale de lágrimas é muito difícil. Então, deixe chegar perto do Senhor. Se lance mesmo para poder ter condições espirituais de se acomodar nessa situação que você está passando e entender, minha irmã, o processo é esse, mas tem um plano em andamento. É um plano. Tem um plano. Tem um salmo que eu até ia trazer esse louvor. Eu até ia, mas eu falei, vai ficar muito difícil lá. O povo de Israel ficou 70 anos, talvez alguns morressem por lá e nem vissem o cumprimento de Deus trazer o povo de volta. Mas aí diz a palavra do Senhor, que resta a gente, se a gente não vê, né, o cumprimento do plano que Deus tem, por causa do tempo, né, do lapso de tempo, diz assim, olha, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Se você não ver, sua descendência virá e contará, e se essa descendência não ver, se você for testemunho do Senhor, e se você passar por essa situação, você deixará um testemunho para a sua geração, de que é possível passar no vale das lágrimas. É possível você viver uma situação diversa, numa terra estranha, num sofrimento, você parar de se lamentar como o povo se lamentava. Lamentações de Jeremias está cheio de lamúrias do povo, porque estava sofrendo e não querendo entender o processo que ia ser demorado, mas era o plano. Então nós vamos orar nesta manhã dizendo, Senhor, a palavra que foi ministrada hoje, ela é do Senhor. E ela diz que lá em Jeremias, na época de Jeremias, o povo de Israel sofria na terra da Babilônia, quando era prisioneiro, foram levados prisioneiros ali, Senhor. Terra estranha, o povo pedia para eles cantarem, alegrarem, mas eles nos atormentavam. O sofrimento era grande e a gente dizia, como faremos isso, Senhor? Como faremos isso? Então nós entendemos que a carta que chegou lá, para os sacerdotes, para os profetas, até mesmo para o rei, para todo o povo, os anciãos do povo, era o seguinte, olha, se acomodem, se estabilizem, eu sou o Senhor. Existe um processo, porque existe um plano. Senhor, se nós chegarmos perto do Senhor, como amigos, talvez entendamos o plano. Talvez entendamos o plano. Assim como o povo ali sabia que algo estava em andamento. Era isso que o Senhor estava querendo dizer àquele povo. Existe um plano em andamento, então aguarde porque tem que andar.
esse processo para que se chegue no cumprimento. Senhor, se há no meio de nós, ou eu mesma não estou entendendo certas coisas, é necessário chegar perto. É necessário amar o Senhor de todo o coração. E aí eu vou ter que abrir mão da minha hipocrisia e falar assim: puxa, tem coisas, Senhor, que eu falo, mas não é bem assim no meu coração. Então, é de todo o coração, de toda a mente, de toda a individualidade, de toda a alma. Então, Senhor, vai ter que ser assim. Senhor, nós nos chegamos ao Senhor, porque o Senhor diz assim: se é de todo o coração, não é superficial. Vocês não amam o mundo, não amam o mundo, então eu deixarei, eu me revelarei a vocês, vocês serão achados, vocês me encontrarão. Então, Senhor, queremos ser achados por Ti, porque tem situação que está difícil, e aí a gente entrega os pontos, é difícil, mas aí o Senhor nos chama, nos encoraja, nos exorta nessa manhã: olha, edifiquem casas, se casem, tenham filhos, casem vossos filhos, plantem, colham, porque talvez, Senhor, o processo é longo, mas existe um plano, que ainda que a gente não veja, nós contaremos aos nossos filhos o que fez o Senhor. Os filhos contarão, porque certamente muitos não viram o regresso do povo para Jerusalém, mas muitos puderam contemplar e passar a informação para frente. Olha, o que ouvimos, aprendemos, a gente tem que contar para os nossos filhos e as vindouras gerações, porque o Senhor é aquele que é fiel. Ele fala e Ele cumpre. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, te agradecemos pela sua palavra, que a gente possa meditar nela essa semana, Jeremias 29, Senhor, que a gente possa estar diante do Senhor, para a glória do Senhor e do seu nome, em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade, pastor. É bem interessante quando nós paramos para refletir um pouco na palavra, né, e vemos o que foi explanado para nós nesta manhã. E nós entendemos que Deus, Ele tem planos. Ele tem um plano para a minha vida, tem um plano para a sua vida. Talvez você não saiba qual é, mas você precisa buscá-lo para poder compreender qual é esse plano. Enquanto a gente não descobre esse plano, o que acontece? A gente vai vivendo o nosso, né? E à medida que a gente vai vivendo esse nosso próprio plano, a gente vai quebrando a cara e vai achando que a culpa é de Deus. Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Mas por que isso aconteceu? Porque a gente não está seguindo o plano do Senhor, conforme foi falado, né? Precisamos buscá-lo de todo o coração. E à medida que nós formos buscar o Senhor de todo o coração, a gente vai entender o processo. E o processo é para um amadurecimento cristão. E nesse processo a gente vai perder gente. A gente vai perder pessoas que caminham conosco. Nós vamos perder pais, mães, filhos, irmãos, amigos, pelo distanciamento ou porque já não estarão mais conosco, porque cumpriram o seu período de vida nessa terra. Só que a palavra fala que a gente não deve se fechar. Continua vivendo, plantando, colhendo, comendo, bebendo, se alegrando, né? Casando, se dando em casamento. Porque uma das coisas importantes que eu li ali no texto, que a Soaninha explanou para nós, foi de que nós precisamos orar pelo lugar onde nós estamos, porque a alegria, a prosperidade, a felicidade, ou o que quer que você coloque, deste lugar, depende da sua oração e a sua alegria também. Nesse caso, os irmãos lá estavam presos na Babilônia. A prosperidade dos presos dependia da prosperidade da Babilônia. E eles precisavam orar ao Senhor. E eu me lembrei do José. Lembra do José que foi preso? A prosperidade do José estava diretamente ligada à prosperidade do Egito. Quando o Egito foi próspero, José foi muito mais próspero do que o Egito. Porque ele orou, ele intercedeu e a intimidade dele estava fundamentada em Deus. Talvez você esteja trabalhando num lugar que você não gosta. Talvez você esteja colocado num lugar que você não gosta.
Mas para que esse lugar se torne um lugar de paz, de tranquilidade, de esperança, de alegria, você precisa orar por este lugar, pelas pessoas deste lugar, e isso vai automaticamente rebater em você. É quando Jesus diz, que nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Isso não é fácil. Orar por aquele que nos persegue, que fala mal da gente. É isso que Jesus fala para nós lá em Mateus. Ora pelos seus inimigos. É isso que Jeremias estava falando ali através da boca do Senhor. A prosperidade da Babilônia vai depender de você, e a sua prosperidade também depende deles. Meu coração, seu coração, precisa estar depositado na presença de Deus. E o Salmo 25 diz que os planos, os sonhos e a intimidade de Deus, Ele só revela aqueles que o buscam. Que nós sejamos esses que buscam o Senhor. Soninha, Deus te abençoe. Obrigado pela ministração da palavra nessa manhã, que falou aos nossos corações. Obrigado a cada um que nos visita nessa manhã. Que Deus os abençoe. Que essa palavra possa ter falado com você, assim como as orações, os louvores que foram entoados. Vocês são convidados a retornar à casa do Senhor no próximo domingo. Durante a semana nós temos programações, temos nossa reunião de oração de forma virtual, na terça-feira às 20 horas, o estudo bíblico também de forma virtual às 20 horas. Vocês são nossos convidados. Nesse momento eu quero convidar você a curvar a sua fronte, para nesse momento nós orarmos e encerrarmos esse momento de culto ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, toda honra, glória e majestade nós rendemos a Ti. Que este culto que prestamos ao Senhor, que ele possa ter sido agradável aos Teus olhos, aos Teus ouvidos. Que em nome de Jesus, nós possamos sair daqui diferentes da forma como nós entramos. Que a Tua palavra, ela realmente possa ter encontrado lugar de acolhida no nosso coração. E que nós possamos passar essa semana, Senhor, refletindo sobre a mensagem do Senhor, sobre esse texto, sobre as dificuldades que existem no processo do amadurecimento cristão, ó Deus, e que nós precisamos acolhê-las. Nós precisamos acolher e enfrentar essas dificuldades para que possamos ter o nosso caráter moldado à imagem e à semelhança do Cristo amado. Deus, em nome de Jesus, nos leva de volta para os nossos lares, aqueles que estão ouvindo pela internet, abençoa também as suas casas, suas famílias. Que em nome de Jesus, Deus, tudo que nós venhamos a fazer seja para a glória do Teu santo nome. No amor de Deus, na graça de Jesus Cristo, na comunhão e das consolações do Espírito Santo, que nós abençoamos o povo de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja. Vão em paz.